25 anos, ele tem 48. As minhas amigas, a minha mãe, minha família em geral diz que eu me relaciono com ele por carência e ausência de pai. Mas na verdade eu acho que não é isso, porque eu nunca gostei de caras mais novos. Estamos casados há 1 ano, só que agora tá me batendo a dúvida. O fato dele ter um filho do primeiro casamento, eu tenho um, mas o dele não gosta de mim, é muita incomodação. É possível alguém casar com alguém por carência de pai ou comodismo, assim? Bom, a primeira coisa que eu vejo da pergunta da Cris é que ela está na dúvida. Né? As pessoas falam, você casou com um homem de 48 anos, você tendo 25, porque você teve ausência do seu pai, carência e tudo mais. E isso está incomodando ela. Né? Se realmente ela estivesse certa do que ela está fazendo, ela não estaria fazendo essa pergunta. Exatamente. Você quer responder, Bianca? Sim, porque o que me chamou a atenção, eu creio que aqui por unanimidade, foi justamente a questão da dúvida dela, né? Porque qualquer pessoa pode dizer que eu casei com meu marido por N razões, que não seja, né, porque eu amo, eu decidi viver por ele, que não vai me convencer e eu não vou perguntar para ninguém. Por que eu não vou perguntar para ninguém? Porque eu estou convicta do porquê eu me casei com meu marido. E não é o caso dela. Então, o grande problema da Cris é justamente isso, essa dúvida. Então, se há dúvida, Cris, realmente há grande indício de que você não tomou a decisão certa. E essa dúvida vai levar você a cada dia, sabe, tropeçar. Quando a gente faz as coisas com dúvida, a gente vai tropeçando até chegar um ponto que a gente não consegue mais levantar. Então, a dúvida é o grande indicador aí, que realmente tem algo errado. Agora, o que fazer, né? Você já casou, você está nessa situação. O que você vai fazer com essa dúvida? O que você vai fazer com essa situação? Você falou que parece, né, aparentemente, o que atrapalha mais é em relação ao filho dele, né? Que ele já tem um filho, que já deve ser adulto, talvez quase da sua idade, e isso incomoda você. Bom, você já sabia disso antes de casar com ele. E isso aí é uma coisa que faz parte da vida do seu marido. Ele tem um filho de um outro relacionamento que não se dá bem com você. E aí, o que você vai fazer? Você vai largar o seu casamento por causa do que o filho dele não se dá bem com você? Não, o que você tem que fazer é lutar para que isso venha deixar de ser um problema. Por exemplo, você já tentou conquistar pelo menos a amizade desse filho? Já, Cris, já tentei conquistar, ele não me aceita. Então tá bom, então se ele não te aceita, pelo menos você vai ser educada, você vai respeitá-lo, mas você não pode fazer nada que ele não queira fazer. Tudo bem, ele não quer conversar com você, então você não converse com ele, mas seja educada. Não deixe que o fato dele não te aceitar faça você também não aceitar esse casamento. Porque você entrou nesse casamento. E ela tem também que entender que faz pouco tempo, né? Só 1 ano de casado, então o casamento em si ainda está, digamos, em fase de teste, fase de prova. Com certeza, né? Até o próprio filho está pensando assim, será que vai dar certo isso? Exato. Então, há um tempo que você vai ter de passar até que esta dúvida, não só dele, como talvez de outras pessoas, seja vencida. Okay? Então, entenda que isso poderá se prolongar por 2, 3 anos, até 5 anos do casamento. À medida que o casamento de vocês permanece mais estável, se torna mais estável, ou vai mostrando que permanece estável, então as dúvidas vão começando a desaparecer. Então entenda que é natural, até pela grande diferença de idade entre vocês, que haja essa dúvida. Agora, se você já casou, como você já casou e você quer fazer esse casamento funcionar, então mostre que você tomou a decisão certa. Prove. E se havia dúvida, agora é tarde demais, você tem que continuar, você tem que ir em frente e fazer funcionar. Ok? Agora, uma outra coisa que vai fazer com que o filho do seu marido comece a olhar você com olhos mais positivos é ele observar o bem que você faz ao pai dele. Se ele observar que você trata bem do pai dele, que você se dá muito bem com o pai, cuida bem dele, que você é uma boa esposa para o pai dele, então por que ele terá alguma objeção a isso? Não é?
Então, invista nisso que você vai conseguir vencer esta questão. Agora, o ponto que ela levanta das pessoas dizerem para ela, você casou com um homem bem mais velho porque você teve ausência de pai, a sua carência, você quer uma figura de pai que você não teve na sua vida, é uma das formas que o passado pode assombrar uma pessoa no presente. É fato que pessoas que tiveram ausência de um pai, elas costumam ter debilidades emocionais, psicológicas que acabam afetando os relacionamentos dela. Não somente a mulher que não teve pai busca a figura de um pai em um homem, mas também um homem, por exemplo, que ele teve rejeição, sofreu rejeição na família. Ele pode procurar uma mulher mais velha que vai acolhê-lo como aquela mãe, que vai cuidar, que vai dar atenção para ele. Então, essas questões do passado têm que ser verificadas para a pessoa não estar tomando decisões de relacionamento por causa de problemas mal resolvidos lá atrás. Às vezes você não tem nem essa questão, né? Você teve um pai ausente, quer dizer, você teve um pai presente, mas você ainda procura, você casou para ter o que você viu nos seus pais, né? Isso acontece, é normal, a coisa mais normal é você querer continuar, né? Eu, por exemplo, casei pensando assim, eu vou ter o que meu pai e minha mãe tiveram. Então, imagina a pessoa que não teve um pai. Porque eu tive um pai, eles eram bem casados e eu ainda assim queria um marido como meu pai. Eu queria ter essa segurança de um marido como eu tive a segurança de ter um pai. Então, quer dizer, o passado ele afeta todos nós. Seja tenha você tido uma família ou não, sabe? Agora, às vezes, ele afeta de uma forma negativa, como no caso que você, Cris, abordou. Não sabemos se é esse o caso, mas você falou que falam que você casou porque você queria um pai. Quer dizer, eu não casei porque eu queria um pai, eu queria um marido, né? Eu queria um marido como meu pai foi marido para minha mãe. Você, não sei, mas se foi por causa disso, se você queria um pai, então o que você vai fazer? Você não vai se fazer de esposa dele. O erro vai ser assim, você vai querer que ele cuide de você como um pai cuida. Então, você não vai ser parceira, né? Você vai ser aquela pessoa que vai estar sempre ali querendo a atenção dele como uma filha. Só né? recebe. Só recebendo, exatamente. Ela não vai se ver naquela posição de dar, de cuidar dele. De somar na vida dele. Né? De somar na vida dele. Ser tanto quanto ele, ali do lado dele. Não, ela vai se sentir como uma pessoa pequenininha, inferior, que precisa dos cuidados dele. Esse sim é um problema. Isso sim é um problema. E se você sente assim, então talvez seja por isso, porque você está olhando para ele como um pai. E aí você vai ter que mudar essa forma de olhar. Quer dizer, é a forma que a pessoa lida com o passado dela, né? De uma forma negativa. As consequências são várias, né? São variadas. Então, cada pessoa tem que entender de onde ela está vindo, por que ela faz o que ela faz.